Gente, conforme combinado, a gente está aqui com a Patrícia hoje. A Patrícia, ela já falou com a gente lá no YouTube, né, Patrícia? E agora voltou aqui para dar mais umas dicas sobre a MP 936944. Bom, para quem não me conhece, para quem não conhece a Ferraz, nós trabalhamos com consultoria empresarial. E nessa semana que todo mundo está em casa ou repensando o negócio, a gente está fazendo algumas parcerias. E uma dessas parcerias é com a Patrícia Giandon. A Patrícia, ela é advogada, ela tem especialização na parte de contratos e também na parte de direito do consumidor. Patrícia, conta um pouquinho pra gente, antes de eu falar o que você já fez com a gente também, sobre a sua carreira. O que você tem mais atuado hoje, Patrícia, na sua carreira dentro do direito? É, Boa tarde, né, Janaína? Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Janaína, eu sou advogada, eu sou de Curitiba, né? Já estou há 10 anos Uhum, aqui em Maringá e eu atuo uhum, na área de direito empresarial, certo? uhum, Principalmente na parte de contratos, ok? Tenho uhum. especialização em direito do consumidor e também atuo na área trabalhista, Ah, que legal. certo? Ah, Ô, gente, para quem não conhece a Patrícia ajudou a gente num vídeo que a gente postou lá no canal da Ferraz Consultoria, que ela falou, deu uma revisão assim sobre as principais medidas que o empresário poderia fazer uso nessa questão da pandemia, na crise do coronavírus. Então, para quem não acompanhou, o nome do vídeo lá dela é Ajustes Contratuais. Ela falou sobre prorrogação de empréstimo bancário, como você pode fazer, a questão de como lidar com os credores na questão de negociação, negociações dos aluguéis. Ela deu ótima dica para você também, que está precisando organizar essas contas. A gente conversou sobre a questão da parte de condomínio, negociação de condomínio com shopping, parte de prorrogação de impostos, de FGTS, INSS, cancelamento de pedido dos clientes, como que a gente trata isso, né? Tendo em vista que antes a gente não tinha um precedente disso, né? E também a gente falou sobre facilitação da comunicação de férias, teletrabalho, a gente falou sobre um monte de coisa. O vídeo da Patrícia já tem bastante visualização lá. Se você perdeu esse conteúdo, aproveita lá. E também a Patrícia falou de teletrabalho, ela falou de um jeito mais ligado à questão da legislação mesmo. E a gente tem um segundo vídeo com o André Giandon, que ele fala da parte da gestão, de como que a gente organiza esse teletrabalho e como que a gente consegue ainda ter engajamento e produtividade das pessoas. E hoje a Patrícia aceitou voltar, eu te agradeço muito, Patrícia, para falar exclusivamente das medidas 936, da 944, as MPs. Qual que é a finalidade disso? A gente quer te ajudar a entender como que você pode dar um fôlego aí para sua folha de pagamento. Então, aquelas pessoas que estão com dificuldade para gerir a folha de pagamento por conta de recurso mesmo, fica aqui com a gente hoje que você vai descobrir o que de medida pode te ajudar. E, em linhas gerais, eu queria te falar o seguinte, a Patrícia vai falar hoje sobre linhas de financiamento da folha, possibilidade de redução da carga de trabalho, possibilidade de redução de salário também, suspensão do contrato de trabalho, situações especiais, quando o funcionário que já quer sair, quando a gente tem mulheres grávidas, por exemplo, nesse contexto. Enfim, são muitas questões, né, Patrícia, que essas medidas elas trazem para a gente, né? sim, sim, Janaína. Na live anterior, até no nosso bate-papo anterior, que foi no dia, acho que foi no dia 2 de abril, né? Eu Foi. comentei, foi no dia 2, eu comentei de forma bem sucinta a respeito da medida provisória 936, que havia sido publicada até no dia anterior, né? Tinha sido Tava quente. publicada no dia 1º, estava quentinha, né? Então, eu comentei de uma forma sucinta e hoje vamos conversar mais profundamente a respeito do que essa medida provisória propõe, o que ela estabelece, né? E o que pode Uhum. favorecer para o que pode favorecer para o empregador, né?
Veja só, Janaína, veja só, nós estamos hoje, até esses dias eu estava escutando, acompanhando uma live do professor José Simão, e ele estava falando Uhum, que nós vivemos hoje três realidades, né? Uma realidade A, uhum, uma realidade B e uma realidade C. O que seriam essas realidades? uhum, Nós temos a realidade A, que seria antes do Covid-19, né? Nós temos uma realidade B, que é a que começou agora, mais ou menos na metade do mês de março, e é a que estamos vivendo hoje, uhum, que é estabelecido, reconhecido a calamidade pública, né? E estamos no período de isolamento ainda, e daí vamos ter uma realidade C, que vai ser depois do Covid-19. Com certeza não vai ser diferente, que vai ser muito diferente do que nós vivíamos na nossa realidade A e que nós temos que estar preparados para enfrentar essa realidade C, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos um cenário, acho que mundial, que todas as pessoas estão sentindo um empobrecimento, né? A perda do poder aquisitivo, né? E que estamos tendo assim uma forte intervenção, tanto legislativa como judicial, para tentar uhum, conter, né, os efeitos da pandemia, né? E o uhum. empresário, no meio de tudo isso, fica lá, como é que o que eu faço, né? Vou pagar meu aluguel, vou pagar minha luz ou pago meus empregados, né? Uhum, Então, o empregado, eu acho que ele tem que procurar se informar, tem que buscar uhum, informação e utilizar essas medidas do governo, as medidas legislativas, tanto a nível federal, estadual e municipal, para tentar fazer um uhum, fluxo de caixa, conseguir pagar a sua folha de pagamento e tentar fazer uma programação para os próximos meses, né? uhum. E uma coisa bem legal do primeiro vídeo que você trouxe também é a questão da experiência, né? Como a gente usar tudo isso na prática, né? Porque às vezes o empresário vê que está saindo um MP, a gente, às vezes, quem não é da área, até perde um pouco, né, a sequência do que é primeiro, do que é segundo, mas esse enfoque prático você conseguiu dar no outro vídeo e acho que hoje também, para quem está precisando se organizar, entender esses cenários que você estava explicando, né? Esse cenário anterior, o atual, o que vai ser depois, eu acho que é bem importante. E para você que está acompanhando, eu preferi dividir as questões com a Patrícia nos blocos da MP mesmo, para você saber da onde exatamente a gente está falando. E até para quem depois ficar até o final do vídeo, a Patrícia ela desenvolveu um material, um resumo, que vai ser muito útil para você também, para acompanhar isso depois. No final, a gente vai falar para você como que você tem acesso a isso. Bom, Patrícia, a primeira MP, então, que a gente vai falar é a MP 936, que ela foi lá de 1/4, que a gente começou a falar um pouquinho lá naquela primeira live que a gente fez, né? E dentro, essa medida, ela é denominada aí Programa Emergencial da Manutenção de Emprego e Renda. E uma primeira pergunta para você é o seguinte: o governo anunciou uma medida para pagar até 2 meses do salário dos empregados. Como funciona essa questão dessa suspensão do contrato de trabalho? Como que vai funcionar o governo pagando esse salário? Que já é um negócio, já é uma questão que já libera um pouco o fluxo de caixa das empresas, né? Então, ela tem um E prazo tem máximo de 60 dias, sendo que ele pode ser fracionado em 2 períodos de 30 dias, por 2 períodos de 30 dias. E eu tenho que acionar agora já ou eu tenho um tempo para aderir essa questão desse programa? O ideal seria que já fosse agora, né? Sim, sim, que fosse agora, que fosse feito seja feito de imediato. Sim. Entende? E Patrícia, assim, ok, eu suspendi o contrato de trabalho do meu colaborador. Eu vou ter alguma incidência de FGTS ou INSS dentro desses valores? A medida provisória, ela prevê o pagamento do benefício emergencial, tanto nos casos de suspensão do contrato de trabalho, como nos Tá, casos de redução da jornada e salário. Tá? São tá. duas hipóteses. Então, uma é redução da jornada Hum, com proporcional redução do salário, e a outra hum, é o caso de suspensão do contrato. Em ambas uhum, as hipóteses, tá?
Para trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos, que corresponde a R$ 3.135, ou Aham. trabalhadores com salário superior a 12.202, é possível Uhum. fazer esses acordos por meio de um acordo individual. Tá? Então, o empregador e o empregado vão formalizar um acordo individual e o empregador vai apenas comunicar ao sindicato da existência desse acordo. Tá? Uhum. Para empregados que têm uma faixa salarial entre 3.135, tá? Até Uhum. 12.202, entre esses dois valores, é obrigatório fazer um acordo coletivo ou Uhum. o acordo por meio de convenção coletiva ou por meio da convenção coletiva. E daí é necessário a homologação do sindicato, porque deve ser um acordo coletivo, ou o sindicato, no caso, vai fazer uma alteração na convenção coletiva, estabelecendo essas duas possibilidades. Entendi. Então, você, empresário que está tendo dificuldade para gerir sua folha de trabalho, saiba então que a MP 936 ela prevê essas questões, tanto da suspensão, que o legal da suspensão é que é 100% do salário ele fica por conta do Estado, do governo, e você não tem INSS, não tem FGTS, de fato vai te ajudar aí a gerir. Porque lá atrás, né, Patrícia, a gente já teve um primeiro fôlego, que foi aquela questão de conseguir conceder férias mais rápido, né? Deixar o terço, que isso a Patrícia explica bem detalhadinho lá no primeiro vídeo. Mas a gente já conseguiu um fôlego. E agora que está se fechando folha, às vezes, como já deu 30 dias, né? Você já venceu essa primeira etapa, você, então, empresário, você consegue fazer essa suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, né? E nesse sentido, Patrícia, porque você comentou aí em relação a essa redução, né? Então, é possível reduzir, pelo que eu entendi da sua explicação, mas e o salário? Como é que fica nesse caso que não é a suspensão, mas é a redução? E até tem gerado muita dúvida isso, né? Eu mesmo fui uma das que fiquei com dúvida em relação para onde que serve a suspensão e quem pode utilizar essa redução, né? Janaína, deixa eu só fazer um adendo até em relação à questão das faixas salariais para fazer o acordo individual, tá? Ah, No caso de redução, há uma exceção na medida provisória que ela estabelece que no caso de redução da jornada de trabalho em 25%, tá? Independentemente do valor do salário do empregado, pode ser feita por meio do acordo individual, tá? tá. Então, a A redução redução, em 20, a a redução redução em, ela pode ser. só a redução até 25% da jornada, Tá. tá? Então, o que a medida provisória fala sobre a redução? Ela estabelece que pode haver uma redução de jornada de trabalho de 25%, 50% e até 70%, ok? Entendi. Tá? Então, ela estabelece esses três parâmetros. Entendi. O pessoal que está É. entrando, se não ficou claro essa questão da suspensão e Aham. da redução, porque eu acionei muito a Patrícia, como a gente tem parceria no começo, porque eu mesmo fiquei muito confusa com essa história de que empresas poderiam se apropriar da suspensão, né? E quais empresas teriam redução. Vão colocando aí que eu vou colocando aqui na conversa com a Patrícia também. E, Patrícia, a questão, no caso da suspensão do contrato de trabalho, como que funciona a base de cálculo para o pagamento do funcionário? Porque tem muitos funcionários que têm ficado preocupados com isso, né? Que um funcionário ganhava 3 mil, por exemplo, 3.135, ele não vai conseguir tirar isso dentro desse afastamento, né? Que ele vai ter dentro dessa suspensão. Como é que funciona esse cálculo desse valor do benefício? Então, Janaína, o pagamento do benefício, tá? Ele é calculado com base no teto do seguro-desemprego desse empregado,
tá? Tá. Então, tanto para suspensão como para redução, o valor do benefício é calculado com base no seguro-desemprego desse funcionário. Então, Uhum. o que acontece? Qual que é o valor do teto hoje do seguro-desemprego? É de R$ 1.813, né? Uhum. Então, o funcionário, por exemplo, que recebe em torno de mais ou menos de R$ 2.670, ele já entra no teto do seguro-desemprego, no valor do teto do seguro-desemprego de 1.813, tá? Entendi. Então, vai haver um decréscimo, lógico, do salário, tá? Uhum. Quem tiver curiosidade, às vezes o empregado ou o próprio empregador, tem um site, no site do DIEESE, tá? Eles têm uma calculadora que faz esse tipo de cálculo. Uhum. Eles têm uma calculadora que faz a simulação. Então, quem tiver curiosidade pode entrar, é só informar o valor do salário e ela calcula, dá uma estimativa mais ou menos de quanto o empregador, no caso, quanto o empregado, qual o valor que o empregado vai receber, tá? Uma coisa, no caso da suspensão do contrato de trabalho, tá? Uhum. O governo, no caso, vai pagar um benefício equivalente a 100% do teto, tá? Só que há uma exceção para empresas, tá, com uma receita bruta acima de 4.800.000. Para Ah, então não é empresas, para todo mundo. Pode a não, suspensão. não, a suspensão é para todo mundo. Só que Hum. o pagamento da suspensão é para todo mundo. Só que empresas Uhum. com faturamento acima de 4.800.000.000, tá? Uhum. 4.800.000.000, tá? Tá. A empresa vai ter que dar uma ajuda de custo para o empregado no valor equivalente a 30% do salário e o Uhum. governo vai arcar apenas com 70% do teto do valor do seguro-desemprego, Entendi. tá? Então, empresas com uma receita bruta acima de 4.800.000, ela vai Uhum. ter que contribuir, vai dar uma ajuda de custo com 30%, de 30%, referente ao salário do Entendi. empregado. E o governo vai arcar com 70% do, de 70% com base no seguro-desemprego. Entendi. Essa dica, gente, que a Patrícia deu do site que calcula o valor é muito interessante. Eu passei para alguns clientes meus e eles gostaram bastante, porque pelo menos dá para ter uma noção, né, Patrícia? Entendi. E assim, Tá? Patrícia, no geral, essa medida, por exemplo, se a gente tem uma funcionária gestante, por exemplo, que ela não está em licença ainda, mas que ela está trabalhando nesse período. As regras aplicam para essa funcionária também ou existe alguma situação especial para quando a funcionária está gestante ou o colaborador está gestante? Não, Janaína, na questão da gestante, se ela ainda não entrou no período, lógico, né, se ela ainda não saiu licença maternidade, aplica-se a regra tanto da redução como da suspensão do contrato de trabalho. Não há nenhum impedimento, tá? Eu, eu até, em experiência prática, Patrícia, eu sei que isso não serve para todo mundo, né? Mas tem Uhum. algumas situações que até preferiram por conta da preocupação. Olha, o André colocou ali o site do Diese certinho para quem quiser consultar, mas de repente é uma alternativa interessante, né? Você ter essa suspensão tanto pelo foro como segurança da pessoa, porque às vezes a pessoa não se sente confortável também, né? Em estar ali hoje disponível para o trabalho. E assim, Patrícia, então a gente falou dessa MP da 936, que basicamente ela foi feita para a questão de manutenção de emprego e renda. A gente falou da suspensão e da redução e que isso tem a questão do volume de faturamento, né? 4.800.000, é isso, né? Não há um limitador para as empresas participarem, Não, mas eu tá? falo para fazer a divisão, eu falo. Não, na verdade, não, eu não entendi, Janaína, a sua pergunta. Para fazer a divisão do pagamento do É, benefício?
Não, a questão que, por exemplo, empresas com faturamento até 4.800.000, elas não precisam dar ajuda de custo, é isso? No caso de suspensão do contrato de trabalho, empresas com faturamento até 4.800 não tem uma ajuda de custo obrigatória, tá? Ela Uhum, pode dar uma ajuda de custo voluntária, tá? A medida entendi. provisória permite, por exemplo, o teu empregado, por exemplo, tem um salário lá de R$ 3.000. Uhum, Vai receber o benefício do governo equivalente lá ao teto de 1.813, ou seja, ele vai ficar com um uhum, salário bem defasado. A empresa, uhum, no acordo, quando formalizar o acordo, ela pode constar uma cláusula que ela vai dar uma ajuda de custo, tá? Um uhum. valor de, digamos, 100, 200, R$ 300 para uma ajuda de custo para contribuir com esse empregado. Mas essa ajuda de custo não é obrigatória, é voluntária por parte da empresa, tá? En- en- Entendi. E assim, Patrícia, na tua experiência, qual que, fora essa minha dúvida, eu acho que deve ser clássica, né? Da onde que pode ter redução, que eu tive bastante dúvida isso, até no suporte com os meus clientes, que daí a gente precisa de fato consultar os advogados, os contadores. O que que você vê aí que as pessoas têm mais confundindo quando a gente fala da medida 936? O que que elas têm tido Então, mais dificuldade? uma pergunta uma das coisas que às vezes me perguntam é, por exemplo, como é que o empregado vai receber esse benefício, tá? Aham, Então, a partir do momento que é formalizado o acordo, tanto o acordo individual, o acordo coletivo, o empregador tem um prazo de 10 dias para comunicar ao uhum, Ministério da Economia, tá? O Ministério uhum, da Economia que vai realizar esse pagamento. Tá? uhum. E ele tem que comunicar ao Ministério da Economia, tá? Ele vai preencher, na verdade, até se você entrar no Ministério da Economia, tem Uhum. até um manual de como preencher a declaração referente a esse acordo. A Então, o outra dica empregador bem tem que legal. tá? Então, é interessante o empregador consultar, entrar no site do Ministério da Economia, ler o manual, né? E nesse manual, Uhum. até um dos dados que é solicitado pelo governo é um número de uma conta corrente do empregado. Tá. Então, você tem que Uhum. passar os dados do empregado, o número da conta bancária, e esse benefício vai ser pago no prazo de 30 dias a partir da data da assinatura do acordo, desde que o empregador comunique no prazo de 10 dias da assinatura do acordo, né, da formalização do acordo. Tá? Entendi. Então, esse benefício é pago diretamente na conta fornecida pelo empregado. Entendi. Então, se a gente for pensar, Patrícia, não deu nem tempo ainda de dar algum problema, digamos. É porque se saiu do dia primeiro e é 30 dias, esses primeiros benefícios nem foram pagos ainda, né? Provavelmente, não, provavelmente não ainda, não, porque ainda não deu nenhum não deu ainda o prazo de 30 Então, dias do início do pagamento. entendi. Em relação, Patrícia, para a gente fechar esse primeiro bloco, a questão da medida 936, para tanto para o funcionário que está com dúvida em relação ao que ele tem para receber, quanto para o empreendedor, está com alguma coisa que você ache interessante para destacar? Eu acho que um ponto interessante, Janaína, é que a questão da garantia, né? Ah, verdade. O governo, essa medida provisória, ela determina uma obrigação para o empregador, ele tem que garantir o emprego desse funcionário, tá? Que vai receber esse benefício. Tanto Uhum, durante o período do acordo, então, por exemplo, se você fechou um acordo de suspensão por 30 dias, esse funcionário, então, tem estabilidade durante o transcurso do acordo, de 30 uhum, dias, e após o encerramento do benefício do acordo, do prazo do acordo, ele tem mais 30 dias. Então, o período de estabilidade é durante o período do acordo e mais o período após o período equivalente ao que foi estabelecido no acordo. Então, se você estabeleceu lá um acordo de redução por um período de 60 dias, ele vai ter, então, estabilidade durante os 60 dias do acordo e mais 60 dias após o acordo, tá? Se, entendi. de repente, o funcionário volta a trabalhar e está nos períodos de estabilidade e é demitido sem justa causa, tá?
Tá. Ou, se ele for demitido sem justa causa, o empregador, além, lógico, do pagamento das verbas rescisórias comuns, que já são Uhum. normalmente pagas, tá? Ele vai ter que pagar uma Uhum. indenização para o empregado, tá? Uma Entendi. indenização bem pesada. Então, justamente o governo já colocou esse limitador visando a manutenção do emprego após a cessação do benefício. É uma indenização paga para o próprio funcionário. Então, por Entendi. exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vou te dar, assim, na medida provisória, na verdade, é um escalonamento, tá? Tem as proporções do valor da indenização. Mas Uhum. um funcionário, por exemplo, que teve a redução do seu contrato de trabalho em 70%, ou a suspensão do contrato de trabalho, o Uhum. empregador vai ter que pagar uma indenização no caso de rescisão sem justa causa, tá? Equivalente a 100% do valor do salário que o empregado teria direito nesse período. Tá? E é Então, uma tem que pensar bem, né? Em tem que aderir pensar bem, hein? e pensar em como que isso impacta o processo. Porque se é um funcionário, agora Sim. trazendo um pouco, você está feliz com o desempenho dele, se é um funcionário Uhum. que você realmente tem essa questão de ver que ele produz para sua empresa e tem interesse, então é muito vantajoso, porque te dá esse fôlego, né? Fôlego, Mas se sim. não, é o momento de você analisar se é realmente interessante essa manutenção, porque você fica ali com essa questão da instabilidade, né? Sim, sim. Patrícia, sobre a 936 é mais isso, né? Que a Sim, acho que gente. eu acredito que sim. Resumindo, Janaína, são esses, assim, os principais pontos da medida provisória, né? Uhum, entendi. Tá? E depois, a gente Hum. teve a medida 944, né, Patrícia? Que ela foi um pouquinho mais para frente, né? Eu não tenho a data dela correta aqui. A 944 ela foi publicada no dia, se eu não me engano, no dia 3 do 4. Se eu não É me engano, foi no isso, dia, se eu não me engano, no dia 3 do 4, no dia 3 de abril que ela publicou, que ela foi publicada, isso. né? E E começou. essa Hum. é denominada Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, né? E a Sim. diferença dessa, em vez de a gente acionar, vamos chamar de um seguro-desemprego, que eu sei que esse não é exatamente o termo, né, Patrícia, que Uhum, eles têm usado, mas só para facilitar, uhum. ela promove ou possibilita a questão de linhas de crédito, né? E só que daí o governo anunciou uma linha de crédito especificamente para pagamento de salário. Para quem que ela é destinada, Patrícia? Ela é destinada, Janaína, a empresas, tá, com faturamento de 360 mil até 10 milhões, tá? Para Ah, empresas 360 cooperativas mil. de 360 mil até 10 milhões, Uhum. ok? E ela é exclusiva para pagamento de folha, tá? Ela é Uhum. exclusiva para pagamento de folha pelo período, limitado ao período de 2 meses, Tá. E tá? essa, ela tem algum prazo para a gente aderir a Sim, essa. sim. A adesão dessa linha de crédito, ela só vai estar disponível até o dia 30 agora de junho, tá? Depois do dia Uhum. 30 de junho, ela acessa, até 30 de junho. Então, Entendi. ela tem um prazo até dia 30 de junho, tá? Então tá, então eu vou aderir. Certo? Para aderir, no caso, o empregador aderir a essa linha de crédito, o empresário aderir a essa linha de crédito. Janaína, uma coisa que eu gostaria de comentar é que, além dessa linha de crédito, há várias outras linhas de crédito, né? Uhum. Por exemplo, tem a linha de crédito do Fomento Paraná, o Ah, BNDES é também verdade. tem uma linha de crédito, né? Então, o empresário, ele deve procurar, por exemplo, a Sim, ela lançou uma cartilha indicando várias Uhum. linhas de crédito, né? E os próprios Uhum. bancos, tanto a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, os bancos particulares, também têm disponibilizado outras linhas de crédito. Então, o Uhum. empreendedor deve procurar informações que, com certeza, de repente, ele vai encontrar algo que consiga, né, se encaixar à sua necessidade, ao seu fluxo de caixa.
Entendi. E, Patrícia, essa que a gente está falando, que é em relação. Eu sei que existe inclusive algumas medidas com umas taxas de juros bem bacanas, com esses convênios, igual o da Assim que você comentou. Mas todos os bancos eles vão ter acesso a esse financiamento do governo, que é referente à medida 944 ou não? Então, é referente à medida 944, todas as instituições financeiras, tá, que são credenciadas, supervisionadas pelo Banco Central, podem Uhum, aderir a esse programa. Porque o que acontece? Esse programa tem que haver adesão da instituição privada, tá? uhum, É porque 85% do valor dessa linha de crédito é subsidiada pelo governo, mas 15% pela instituição privada, pelo banco. entendi. Tá? Então, o que acontece? Ele tem que aderir, ele tem que se inscrever nesse programa e dizer, olha, eu tenho interesse em participar desse programa e eu vou disponibilizar essa linha de crédito, digamos, para os meus clientes, tá? Entendi. Pode Vários falar. bancos particulares, vários bancos privados, eu sei que estão concedendo esse tipo de linha de crédito, tá? Fora a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Entendi. E Patrícia, assim, lá na lei tem informações referentes à taxa de juro, carência e tempo de quitação? Ou isso é uma coisa que vai resolver com o banco? Não, a medida provisória ela limita, tá? Ah, Ela limita. É só um adendo aqui, deixa eu dar um oi pro pessoal que está dando um oi aqui na minha. Tá? A medida provisória ela estabelece algumas regras para esse financiamento, então ele já é pré-determinado. Então, por exemplo, a taxa de juros. A taxa de juros é no máximo de 3,75% ao ano sobre o valor concedido, tá? uhum, Tem um período de carência para começar a pagar de 6 meses. Tá? tá. E esse financiamento pode ser pago em até 36 parcelas. Tá? E uma Então, exigência é que a folha de pagamento seja processado pelo banco participante. Ou seja, esse dinheiro, essa linha de crédito que o empresário vai pegar, ele não vai entrar na sua conta corrente. Ele vai ser uhum, pago diretamente para o empregado. Então, o que entendi, as instituições estão fazendo? Eles estão exigindo que os empregados abram uma conta salário, entendi, tá? Para que esse valor seja depositado diretamente na conta do empregado. Tá? entendi. E um outro limitador, né, dessa linha de crédito é que o valor que pode ser disponibilizado é até de 2 salários mínimos por empregado, que dá o valor de R$ 2.090, tá? Se o meu Então, é tá uma, com 5 mil, por exemplo, não vai entrar totalmente na. não vai estar totalmente, a empresa daí vai ter que complementar. Tá? Então, tem esse Entendi, teto por empregado de R$ 2.090. entendi. Tá? E daí, o restante, eu devo complementar? Daí, eu, quanto empresa, eu falo, como é que fica essa questão do. Sim, Porque sim, você vai pagar normalmente, você vai estar pagando o salário, você vai pagar o salário do empregado. Por exemplo, o valor do salário do empregado é 5 mil. Ele vai receber 2.090 por meio dessa conta salário, e o restante o empregador vai efetuar o pagamento para ele normalmente. entendi. E vai vir o E holerite normal com valor integral. uhum. E nesse caso, desse financiamento, também tem alguma estabilidade dos funcionários? Por exemplo, eu posso colocar um funcionário no período de experiência para entrar nesse financiamento? Então, a medida provisória também exige uma garantia provisória desse trabalhador no emprego, tá? Qual é o Uhum, período? É o período que inicia da data da assinatura da linha de crédito, tá? uhum, Até o 60º dia após o recebimento da última parcela, tá. Paguei a tá? última parcela Então, mais 60 dias. a empresa recebeu, digamos, foi efetuado o pagamento, a empresa recebeu a última parcela desse linha de crédito, ainda tem mais 60 dias de estabilidade. Então, por exemplo, se você Uhum, tem um empregado que está no período de experiência, a empresa uhum, tem que fazer uma análise, né? uhum, Eu quero manter esse empregado após o período de experiência, porque
ou não, né? Porque se ele está no período de experiência, provavelmente esse contrato de experiência vai vencer durante o período de estabilidade. E daí? A Uhum, empresa não vai poder mandar ele embora. Porque se a empresa uhum. mandar esse empregado embora, o que vai acontecer? Ela vai receber uma punição também. Vai haver o vencimento antecipado desse empréstimo, tá? Uhum. Então, se ela não tem interesse em dar continuidade ao contrato de trabalho, tornar esse contrato por prazo indeterminado, é melhor ela não incluir esse empregado nessa linha de crédito. Entendi. O pessoal que está nos acompanhando ao vivo, se quiserem colocando perguntas aí, a gente vai levando para a Patrícia aqui para ela ajudar. Você que está com dúvida ainda na questão das medidas, o que, que você pode ou não usar. E nesse sentido, as empresas que aderirem a essas linhas de crédito, então, como você falou, ela tem que analisar bem essa questão aí da demissão do funcionário depois, né? Porque existe uma vantagem, você falou de garantia, de tempo de carência, só que tem que ser feita essa análise realmente para a tua estratégia de negócio, isso é interessante. Em relação, Patrícia, a essa parte da medida provisória 944, você tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar, de experiência mesmo, que os seus clientes têm sentido dificuldade no dia a dia, o que gera mais dúvidas, assim, em relação daí à medida 944? Então, acho que no começo foi essa questão dos bancos particulares disponibilizar essa linha de crédito, que demorou Tá. alguns dias para eles fazerem adesão ao programa do governo e começarem a disponibilizar, né? E depois as Uhum. dúvidas foram essa questão. Compensa, de repente, eu colocar um empregado que está em período de experiência ou não nessa linha de crédito? Será que compensa eu aderir a essa linha de crédito uma vez que eu tenho esse limitador de R$ 2.090? Essa é outra análise que a empresa tem que fazer, né? Qual mais ou menos a média dos salários dos seus empregados? A maioria dos seus empregados ganham até 2 salários mínimos, né? Que são 2.090 correspondente a 2 salários mínimos, né? Uhum. Então, será que compensa? Porque, lógico, se a empresa tem a maioria dos seus empregados com uma faixa salarial de 2 salários mínimos, Uhum. compensa porque ela vai ter um fôlego, né? Ela vai ter um fôlego de 6 meses para começar a pagar esse financiamento na linha de crédito, né? Então, Uhum. daqui 6 meses, né, nós esperamos que já tenha parado, né, já tenha cessado esse período, né, de isolamento social, que a empresa já esteja retomando a sua atividade, né? Já tenha Uhum. retomado a sua atividade normalmente, né? As Uhum. coisas já estejam mais estabilizadas. Você começou falando, Patrícia, sobre essa questão desse momento que a gente vive hoje e essa Uhum. questão do judicial ajudando a gente com lei, né? Imagino que agora, nesse momento, a gente precisa cada vez mais entender, até porque quando sai a medida, o advogado é que consegue ali dar as Uhum. primeiras orientações. Eu te agradeço imensamente, porque eu imagino que esse conteúdo vai ajudar muitos clientes que estão com dificuldades. Eu que sou da área sou de administração, por exemplo, a hora que você começou a me explicar e a gente começou a falar das dificuldades dos clientes, eu tive muita dificuldade para fazer até essa separação do quando a gente está olhando redução e quando essa suspensão pode ser até 100% do salário. E você, Patrícia, desenvolveu um resumo, né? A gente vai disponibilizar para o pessoal. Esse resumo, ele está na onde? Janaína, então, eu fiz um resumo explicativo dessas duas MPs, tá? Mas para fácil compreensão, quem tiver interesse em acessar, né, tiver mais dúvidas, tá? Eu vou disponibilizar, eu vou colocar aqui nos comentários Tá. o link para a pessoa, eu vou até publicar aqui, olha, o link para a pessoa Uhum. poder acessar, tá? Tá. Então, é um e-book com os resumos, com um resumo explicativo dessas duas medidas provisórias, que daí a pessoa pode só clicar ali no link e daí vai receber os resumos. Isso. Ótimo. Daí faz uma inscrição lá, né, Patrícia? E já baixa o conteúdo. E a Isso. Patrícia também, gente, tá.
toda vez que ela vê algum conteúdo, ela publica nas redes sociais dela, inclusive é bem informativo pra gente. Nas suas redes sociais, você tem alguma rede aberta, Patrícia, que você divulga conteúdo na sua rede pessoal mesmo? Nesse Instagram? Sim, era a minha própria rede pessoal, tem o Instagram, né, Patrícia Giandon, e também eu tenho o meu Facebook, né, que também Uhum. pode localizar por Patrícia Giandon, ok? Entendi. Então, a Patrícia sempre está distribuindo conteúdo lá. Se você tiver interesse também nessa parte, agora ainda mais ainda, né, que todos nós estamos precisando de um bom advogado. É claro que esse caráter, essa apresentação da Patrícia é extremamente informativa, né? Isso é importante destacar. Patrícia, eu gostaria que você finalizasse com, acho que a experiência, né, do que você tem enfrentado nesses dias aí, igual a gente gravou o último vídeo, a gente gravou um vídeo, você estava comentando, acho que fazia poucas horas que de fato tinha anunciado a medida, né? E eu queria que você fechasse nessa questão do que você tem vivido nesse tempo aí, e desse dica para os empresários para que eles possam passar por esse período aproveitando as medidas que têm que ser aproveitadas e fazendo um bom uso delas, né? Como a gente vem discutindo nesse bate-papo hoje. Janaína, como eu até comentei, né, no nosso bate-papo anterior, lá do dia 2, né, de Uhum. abril, eu acho que a principal arma do empresário hoje é a informação. Então, ele tem que Uhum. buscar informação e tem que tentar fazer o seu planejamento, né, e tentar controlar o seu fluxo de caixa utilizando essas medidas governamentais, legislativas, judiciais que estão disponíveis hoje para ele, Uhum. para ele tentar contornar essa situação da pandemia, né? Então, acho que a maior arma hoje de todos, não só do empresariado em si, mas de todos, é a informação, procurar estar bem informado, estar atualizado, né, em quais recursos quais são os recursos disponíveis para poder administrar o seu negócio. Né? Então tá, Eu Patrícia. gostaria de agradecer, né, mais essa oportunidade, Janaína, né? E obrigada pelo bate-papo e eu espero que eu possa ter contribuído aí com as informações, tá? Obrigada. E uma Eu que boa tarde. agradeço você, Patrícia, por disponibilizar conteúdo gratuito para gente, para todo mundo que está com dúvida nessa questão das MPs e está com dúvida de como pode utilizar. Então, hoje, gente, para quem entrou agora atrasado, a gente vai buscar disponibilizar nos stores, deixar esse conteúdo disponível, mas a gente falamos sobre a MP 936 e 944 e quatro e como elas podem te ajudar a questão de gerir a sua folha de pagamento. Então, procure a Patrícia nas redes sociais, o que ela colocou, baixem a questão dos resumos que ela disponibilizou, que tem um conteúdo muito interessante, já ajuda você a olhar de forma simples e rápida o que isso pode fazer. E também eu acho que é muito relevante procurar a Patrícia, porque ela sempre posta as coisas lá e às vezes posta até de uma. Acabou de sair, né, Patrícia? Que às vezes saem umas decisões 8, 9 horas ou até mais tarde. A gente já se atualiza ali nas redes sociais da Patrícia, que ela tem essa questão de informar. Muito compartilhe esse conteúdo, que se for interessante para você, ou envie para uma pessoa que possa também ser interessante. Mas no mais, muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Janaína, e até a próxima. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau.